Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. No vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização da CBA, da CBAV3, pós-resultado corporativo do terceiro trimestre de 2023. Falo com vocês dia 16 de novembro. As pautas do vídeo, pessoal, serão as seguintes, né? A gente vai comentar aqui sobre tese de investimentos da CBA ou a sua infraestrutura atual, se assim você preferir, os mercados que ela impacta ou a sua indústria, mercado endereçável, potencial, com muito DNA brasileiro aqui, segmentação também desse mercado, DNA brasileiro porque boa parte da sua receita vem daqui do Brasil, tá? Depois a gente fala sobre o pipeline, palavra bonita, né? Os projetos que ela está investindo, quando esses projetos vão começar a ser, por exemplo, convertidos em EBITDA e sacramentados para fora dos seus financiamentos inclusive, que são árduos para o investidor de curto prazo, que vê a alavancagem da CBA realmente muito alta. Tá? Então a CBA tem uma bigorna nos pés nesse momento para não surfar o rally natalino que a bolsa está surfando, muito por causa da estrutura de capital. Tá? Mas para você de longo prazo, tem que olhar ali para o que ela vai converter de investimento hoje para EBITDA e lucro futuro. Comenta um pouquinho sobre o artigo, ou só falo do título aqui do artigo do pessoal da XP Expert, que chama o resultado de fraco, tá? E aí a gente vai olhar para essa fragilidade, talvez, para o filme. Primeiro TRI 21 até o terceiro TRI 23, como foi a evolução dos números. Os múltiplos, que eu vou dar destaque a um somente, pessoal. PVP. Dividendos, também comento, mas principalmente o desconto de 52% atual da CBAV, que deve chamar a sua atenção. Sua atenção de investidor de longo prazo ou alguém que está olhando para a tese de investimentos da CBA. Termino com ela a análise gráfica para definir para vocês, na minha opinião, os descontos, o preço teto atualizado para esse final de ano, para o rally natalino, qual que é a oportunidade para médio prazo de se comprar barato e qual é o principal alvo, né, além do clássico preço de IPO. Beleza, pessoal? Sim? Mais delongas, disclaimer na tela, considerem se inscrever aqui no canal Clube dos Dividendos, porque todos os dias temos uma análise, pelo menos uma análise de uma empresa específica. Então deixa no comentário aí, por exemplo, uma empresa para eu analisar que eu sempre estou de olho. Feito isso, ative as notificações, estamos todos os dias, como eu falei, com novidades aqui no canal. Feito isso, pessoal, quem é a CBA hoje, né? São 3 unidades de mineração, 4 unidades de alumínio que transformam ali, tá? A bauxita, transformam ali a matéria-prima que ela consegue extrair, tá? 23 usinas hidrelétricas, aqui na parte de geração de energia, a gente vai estar de olho em algo em torno de 8% do seu faturamento, sua receita, tá? 2 parques eólicos, 2 reservas ecológicas e 2 centros de distribuição e solução de serviço. Empresa conectada aí, DNA brasileiro, Sudeste Sul, parte energética, principalmente eólica, aí vamos ficar mais de olho no Nordeste, certo? Também temos mineração no Nordeste, pessoal, perdão, temos mineração não, nós temos as unidades de alumínio, que é um pouco mais, que é um beneficiamento aí da mineração. Bacana, essa é a CBA hoje, então a gigante é um ativo, é uma empresa irreplicável no território brasileiro, já atinge um tamanho muito grande. Qual que é o calcanhar de Aquiles dela, pessoal? É a alavancagem, tá? Quais são os mercados? O principal mercado dela é a embalagem, a gente vai estar sempre de olho aqui em embalagem, mas você na transição energética também participa, de certa maneira, do alumínio, que tem alta reciclagem, alto índice de reciclagem, né? Então é interessante, uma pegada até importante. Aqui no Brasil, a produção de energia vai de vento em polpa, literalmente em vento, né? E nós a característica da CBA, talvez a tese de investimento para você, comparando a pares globais, por exemplo, é justamente esse preço menor de energia que o Brasil não só está contratando, mas me parece cada vez mais realidade para o futuro. Talvez não para as pessoas físicas, por um imbróglio um pouco maior das concessões e de imposto e de várias cocitas ali mais. Mas no caso de empresas que têm ali as linhas direcionadas, são os contratos até no Mercado Livre, tá? Então as empresas hoje conseguem muito mais fácil do que as casas. Logo, logo a gente chega nesse Mercado Livre também. E a tendência é a diminuição do custo de energia. Isso é uma vantagem para a tese de investimento, pelo menos na minha opinião, olhando para a CBA. Beleza? Hoje não dá para capturar muito dessa vantagem, mas eu acho que dá. Mas eu acho que é uma vantagem para o futuro, um potencial para o futuro, tá? Então a gente vai estar olhando aí para condutor elétrico eficiente, sendo esse o alumínio. Então você aí nos carros elétricos, embalagem nem preciso dizer, tá? As embalagens eu nem preciso dizer, e algumas construções também com uma pegada mais verde, tem alumínio, tem um certo consumo de alumínio, sim. Consumo por segmento, embalagens, pessoal, é o carro-chefe. Tá? Então você de repente olhar para uma CBA sofrendo,
talvez você tenha maiores margens de uma Ambev, que usa muito alumínio nas embalagens, tá? Então você pode, eu sempre falo desse long and short, sempre falo desse trade, uma está conectada com a outra. A Ambev é uma grande cliente da CBA, vocês não tenham dúvida disso, tá? Então a gente vai estar muito de olho aqui para embalagens e dentro dos produtos que ela faz, das chapas, tá? Chamado aqui chapas, tá? Extrudados também é uma parte boa e importante, fundidos. Para quem é do setor, conhece, deixe um comentário aí, eu conheço esse tipo de produto e a CBA realmente é muito boa, tá? Deixe um comentário que eu fixo você no topo. Beleza, pessoal? Então a gente tem aqui, vale muito a pena, tá? Na própria apresentação, a gente estudar todos os principais concorrentes da CBA. A gente está falando aqui da Novelis, da Vale Sul, da Alcoa, da Albras, tá? Para identificar, na minha opinião, tese de investimento na CBA é custo de energia. Tá? É igual a extração de petróleo pré-sal. Aqui é muito barato. Tá? Então a gente tem esse como uma vantagem muito grande para as Junior Oils e para a própria Petrobras. E eu tendo a acreditar que a CBA, em relação aos seus pares, tem no futuro um potencial de produção de energia e de custo de energia menor. Tá? Então essa seria que acho que é a principal tese de investimento, pelo menos na minha opinião. Certo, pessoal? Sem mais delongas, a gente passa aqui para a segmentação da receita na parte geográfica e vê que o Brasil é o grande protagonista. 85% aproximadamente, depois Estados Unidos com 7%, China com 1,8%. Tá? E engraçado, né? A Islândia é uma grande cliente da CBAV, né? Que coisa. País diferente aí, uma exportação diferente, um mercado diferente, né? Não muito tradicional. Quando olhamos para o pipeline, ou seja, os projetos que a empresa está investindo hoje, que demandam financiamento, que demandam capital, a gente vai estar de olho em modernização de fornos, algo que você, investidor da Uzi Minas, está bem craque de saber, né? Do Alto Forno 3, por exemplo, custoso para Uzi Minas no curto prazo. Modernização das tecnologias das salas do forno, está em andamento. Eles têm ali um startup progressivo entre 2023 e 2027, ou seja, muito ruim, né? Muitos anos ali de largura entre o começo e o fim. Então, o distanciamento. Então, realmente tem que acompanhar os resultados corporativos para entender como é que está esse processo de investimento, qual que é a curva de CAPEX, tá? Também está investindo aí na disposição de resíduos a seco, aqui é uma tecnologia da companhia, o startup é 2024, então aqui está mais fácil. Produção adicional de alumínio reciclado já está começando esse ano, tá? Produção adicional de alumínio primário, e aqui tem o investimento mais pesado da companhia, a gente está falando de 1 bi. Pessoal, então aqui é chato, tá? Aqui não é brincadeira, aqui gera um certo probleminha no curtíssimo prazo, tá? A gente está falando de salas fornos 3 e salas fornos 1 2027 aqui, até esse investimento se concretizar. Energia renovável, isso tem um pipeline 2023-2024, mas é um investimento relativamente baixo, tá? E depois o Rondon, tá? Execução do projeto depende de um parceiro comercial. Esse é de 2 bi, mas por hora só está na tentativa de achar um parceiro, tá? Um credor aí bem interessante. Bacana, se esse Rondon sair, pessoal, deve ali levantar algum tipo de fato relevante e a gente comenta aqui no canal sem dúvida nenhuma. A alavancagem tá péssima, tá? Então a gente está falando de uma alavancagem de 3,88 vezes, tá? No ajustado, o DM vai para 9,71 vezes, tá? Então isso é bem pesado. E o pior, pessoal, que não é nem a leitura de qual tipo de contabilidade você vai utilizar para metrificar, né, a sua alavancagem, mas principalmente a moeda dela. Tá? Então 78% da sua alavancagem é em dólar, enquanto que apenas 7% da sua receita é em dólar. Então vamos dizer assim que a empresa foi muito agressiva no perfil da dívida, na indexação da mesma, captou com dinheiro gringo, e isso tem um certo problema, né, para uma empresa que está ali conectada bastante com o real. Ponto positivo é que o dólar vem se desvalorizando. Para a CBA, pessoal, é muito importante no curtíssimo prazo a gente ter uma valorização do real frente ao dólar. Tá? É muito importante. Tá? Muito importante mesmo. E todos os refinanciamentos, como a própria empresa coloca aqui embaixo, também são interessantes. Tá? Porque vai alongando a dívida da companhia, que hoje tem um prazo médio de 5,1 ano. Tá? E não necessariamente, como a gente está olhando aí para 2028, de repente a empresa não mais tem um capex tão intensivo, não necessariamente 5,1 ano é bacana. E todo mês ou cada trimestre vai vencendo uma dívida ali, se ela conseguir ir postergando, sempre muito importante. Tá? A gente está falando de uma dívida
de quase 80% em dólar. Então dá uma assustada e é isso que eu acho que o mercado fica penalizando no curtíssimo prazo a CBA. Segundo o pessoal da XP, o resultado foi fraco, impactado pelo preço do alumínio, o aumento de capital anunciado. Ela também anunciou aumento de capital, pessoal. Então, você subscrição aí, fiquem atentos. Subscrever, não sei, me perdoe aqui a data, eu não vou saber para vocês exatamente qual é a data, tá, desse aumento de capital, mas infelizmente a XP acaba comentando a mesma coisa, né? A alavancagem. A gente está olhando para a alavancagem. Precisa diminuir essa alavancagem aqui, tá? A nossa clássica indo para 4 vezes dívida líquida EBITDA, isso já starta, isso já triga alguns covenants, né? E aí os credores têm o direito de pedir, exigir o crédito, a grana, o pagamento mais cedo, porque a alavancagem já atingiu um nível um pouco perigoso. Então, créditos para o Lucas, para o Guilherme, para a Fernanda, do pessoal da XP Expert, mas eles basicamente comentam o aumento de capital justamente para suavizar um pouquinho dessa alavancagem e o mercado acaba que não tendo muita opção. Como a CBA é novo mercado, então você está no mesmo barco aí que os controladores da companhia, a CBAV3, então deve ter esse aumento de capital. Quando a gente vai para o gráfico do TradingView, eu acho que eu consigo as informações mais específicas, tá? Foi há 7 dias aqui. Então, aumento de capital de até 206 milhões, tá? Já aprovou, tá? Só não sei ainda a data, pessoal. Então, fiquem atentos ao RI para você que quer subscrever, de repente. O valor é de R$ 3,73 papel, tá? Isso está na ata, R$ 3,73 papel. R$ 3,73, pessoal, coincidentemente, foi o nosso suporte. Hoje negociando abaixo do preço. Então, o follow-on, o aumento de capital está lá, é suporte. Tá? Com a depreciação atual e com a facilidade, né? Com ali o deslumbrar da companhia de diminuir a alavancagem, baita suportão agora os R$ 3,73. Bom, voltando aqui para a tese, a gente olha para os fundamentos e vê 2 resultados ruins, mas quais foram os principais resultados ruins, pessoal? Quarto TRI 22, terceiro TRI 23. Tá somando aí mais de meio bi de prejuízo. O que não é legal da CBAV, pessoal? É uma companhia que não faz caixa, não consegue, tá? Então, quando você pega os financiamentos, menos o fluxo de caixa da companhia livre, é negativo, tá? E é negativo há um bom tempo. E o fluxo de financiamento vem subindo, tá? Vem aqui numa trajetória altista. Não tá brincadeira nos últimos 3 tris. Você pode falar que tá caindo, mas ainda assim é ruim. Tá? Ainda assim é um fluxo de investimento pesado. Por isso que um aumento de capital, ainda mais já que o mercado está comprando esse aumento de capital e acha que vai comprar, é muito bom para a companhia, porque é a maneira mais barata de se financiar. Tá? E aí diminui a alavancagem, diminuindo a alavancagem, ela pode alongar um pouco a dívida, ter uma linha de crédito ali e mais credores, e talvez surja até um próximo projeto, como é o Rondon, por exemplo. Certo? Nos múltiplos, pessoal, nada a destacar, tá? A não ser o PVP que eu já chego nele. Dividendos, 2023 foram 35 centavos, 2022 38. Então, esse dividendo, caso seja replicado em 2024, perdão, vai ser um ano difícil. Qual que é a parte positiva para 2024, pessoal? Facilidade em acessar capital. Se nós tivermos ainda a curva de juros caindo e a economia se mantendo do jeito que está, pode até desacelerar um pouco, mas não muito. O tal do soft landing, pouso suave global. Nós vamos ter as companhias com mais facilidade em follow-on. Qual o problema de você, investidor de curtíssimo prazo? Vai ter que guardar um caixinha aí, porque deve vir follow-ons. Não só nela, mas em diversas outras, tá? Que vão para o mercado se capitalizar. Quem que vai ganhar muito dinheiro com isso? BTG, BR Partners, a B3, sem dúvida nenhuma, que vão estruturar todas essas ofertas. Beleza? R$ 5,83 é o preço teto atual da CBAV. Legal, pessoal, que tem um desconto de 52% hoje, PVP em 0,48. Então, nós olhando aqui para o preço de 4,17, para um preço teto de 5,83, pessoal, legal. O que você de longo prazo, na minha opinião, como eu encararia a CBAV descontada para longo prazo, pessoal? Tudo abaixo dos 4,94. Por que abaixo dos 4,94? Pessoal, porque ali, exatamente nos 4,94, o gráfico nos dá preço, né, que é vertical, lá na parte horizontal, o tempo, intensidade, que é o volume, e a volatilidade, que é quanto caiu quanto. A gente tentar enxergar ali os pontos de compra e de venda de acordo com a volatilidade DNA do ativo. Eu sempre falo isso. E na parte de intensidade, um dos fundamentos do gráfico está aqui, ó. Nada venceu esse mês.
Foi o maior volume, mês de julho. Tá? O maior volume da companhia. Então, ali nos R$ 4,94, nós temos o start do fim, o começo do fim do desconto, que vai até os 6,14. Então, o preço médio abaixo dos 4,94 para mim, para longo prazo, é o mais legal. Para o quarto trimestre é a grande vantagem. Tá? 3,73, grande desconto. Por hora, nós não temos, eu ainda não tenho aqui, pessoal, o sinal de que vamos fazer mais uma pernada de queda. Então, a última foi essa, gerando o alvo aqui de 3,73. Agora, nós temos já a formação de uma segunda. Quanto mais alto o mês de novembro e talvez dezembro, se for de alta for, pessoal, menor é o alvo. Tá? Menor vai ser, e se nós rompermos essa máxima aqui nos 4,94, não mais rompemos fundo. 3,73 fica para 2024 como principal suporte. Então é bem importante esse mês, bem cabalístico aqui, tá? A CBAV que tem tudo para fazer um movimento muito parecido com esse, tá? De estabilização de preço. E aí se a direita do gráfico for menor alavancagem, mais lucro operacional, geração de caixa, beleza, pessoal, vai ser a última temporada aí de se comprar abaixo dos 6,14, dos 5,80, dos 5,75, o início aqui em 4,94. Qual que é o alvo, pessoal? O alvo de médio prazo, 2024, 2025, tá? Com a melhoria do macro e a melhoria também do micro da empresa, principalmente micro, está falando de 7,79, 8,33 e principalmente 9,53, 10,84, 11,20 IPO. Então, para o longo, para o holder, pessoal, aqui é onde você realmente tem que se planejar aí com unhas e dentes para ter o seu médio menor, porque ali é o IPO. Tá? Ali é a precificação de um IPO. Bacana, pessoal. Então tudo abaixo é interessante. Nós só vamos ter acima do IPO e aí entra agora o upside, né? Para quem também opera trading, etc. Rompeu o IPO, pessoal, só temos o 16,23, 16,70. Tá? Que é próximo das máximas históricas. E aqui você já vai estar com certeza surfando boa alta. E se possível, tá? Também um dividendo estável dos 35 centavos, dos 30 centavos, se hoje ela consegue remunerar essa quantia, e até é uma crítica do mercado, né? É uma empresa muito alavancada pagando dividendos. Segura esse dividendo, CBA, certo? Dá uma segurada aí para a gente ter uma estabilidade de preço e também uma menor alavancagem. Feito isso, pessoal, atualização feita para vocês. Não tenho alvo abaixo dos 3,73 ainda. Para não falar que eu não tenho, se eu fizer agora, se a CBA parar de subir e simplesmente começar a cair, tá? Nós vamos para 3,7, tá? 3,7. Vou lá no gráfico de uma semana, que a gente consegue enxergar um pouquinho melhor do que eu tô falando. É exatamente isso aqui, ó. Bom. 3,7, tá? 3,7 seria ali, né? O alvo da CBA. E não me parece que vai querer ir para lá. Com a captação, o mercado deve gostar, porque a alavancagem é o principal empecilho. Então, 3,73 foi o suporte. Uma, 2, 3, 4, 5 semanas. Espero ter gerado valor para vocês, tá? E agora o único alvo, pessoal, na minha opinião, é 4,94, tá? Passou dos 4,94, rapidamente, 5,75, 5,80, 6,14. Nada mais e nada menos, pessoal. Beleza? Então, conseguir capturar essa alta aqui é importante para você ter já pro mês de novembro, por exemplo, algo em torno dos 3,73 novamente e dos 3,88 como desconto. Feito isso, agora sim, pessoal, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.